A gente está aqui com o Donizete Silva e eu quero pedir para que você se apresente e conte um pouco da sua atuação dentro do Sindiceab. Muito bom dia. Quero dizer que eu sou Donizete Silva. Eu carrego meu apelido de infância, portanto, sou conhecido também como Zete. Filho de um casal de agricultores, aos 17 anos me mudei para a cidade. Sou graduado em Ciências Contábeis com duas especializações, uma em Gerenciamento Contábil e Auditoria e outra em Gestão Pública. Funcionário público há 37 anos e, desde aquela época, a minha atuação no movimento sindical é em defesa dos direitos da classe trabalhadora, luta que engloba também a defesa por mais e melhores serviços públicos. No SINDICEAB, Sindicato Estadual dos Servidores Públicos de Agricultura e Meio Ambiente, Fundepar e afins, eu atuei como dirigente de base, cuja função é organizar as pessoas trabalhadoras nos locais de trabalho. Na direção executiva, atuei como secretário-geral e presidente e atualmente atuo como conselheiro fiscal. Como você explicaria de forma simples qual é o papel de um sindicato que representa servidores públicos estaduais como o Sindiceab? Eu acredito que a própria luta do Sindiceab explica isso. Em 32 anos de luta, o Sindiceab reúne inúmeras vitórias e muitos avanços para nós, pessoas trabalhadoras, e para a sociedade. Participamos ativamente de negociações salariais e da luta por melhores condições de trabalho, sempre reforçando a importância de mais e melhores serviços públicos para o bem-estar e qualidade de vida da sociedade paranaense. Eu queria saber, na prática, o que o sindicato tem feito para representar os interesses dos servidores na área da agricultura, no meio ambiente, da Fundepar e afins. Olha, importantes mobilizações sociais iniciaram e cresceram com o Sindiceab, como a fundação do Fórum de Entidades Sindicais dos Servidores Públicos Estaduais, o FES, revisão de reajustes anuais, adicionais, gratificações, criação dos planos de carreiras e principalmente a fiscalização e resistências às políticas neoliberais dos governos. E o modelo sindical brasileiro, com a regra da unicidade, a divisão por base territorial e categorias, ainda faz sentido para a realidade do serviço público hoje? Esse é um tema bastante complexo, que não tem um consenso no movimento sindical. Eu penso que vivemos um tempo em que a liberdade de organização das pessoas trabalhadoras, sem nenhum tipo de ingerência estatal, é salutar. A unicidade é o poder do Estado ditar qual sindicato pode ou não existir numa categoria. Portanto, a meu ver, uma alteração nesse sentido, trazendo liberdade para a escolha das pessoas que trabalham, faria muito bem. E como é, na sua visão, o relacionamento entre os sindicatos dos servidores, dos sindicatos de servidores e o governo estadual, né? Mais colaborativo, ainda existe muito conflito, como é que é? Olha, nós já tivemos dias melhores, mais favoráveis. Assim, a gente tem hoje inúmeros problemas, inúmeras dificuldades. O que a gente observa atualmente, como se observa no mundo todo, com o avanço da extrema-direita, todo e qualquer movimento de representação popular tem muita dificuldade para se fazer ouvir. No Paraná, temos um governador autoritário que não nos ouve, não dialoga com as pessoas que trabalham. O governo Ratinho desmontou o pouco de política salarial que ainda existia. Temos uma defasagem de 51% em nossos salários. A última correção que tivemos nos salários data do ano de 2016, ou seja, o Sindiceab está fazendo atualmente uma luta de resistência. E a reforma trabalhista de 2017 teve maior impacto no setor privado.
mas ele afetou de alguma forma a atuação dos sindicatos no serviço público? Sim, com certeza. Afetou. No serviço público, já sofríamos com a precarização das relações de trabalho antes da reforma, com a falta de concursos públicos, a privatização de estatais e terceirização de vários serviços. Isso faz com que, numa escola, por exemplo, haja várias relações de trabalho precarizadas. Professores e professoras, funcionários e funcionários de escolas podem pertencer a regimes de trabalhos diversos. Só que o que a gente observa não são regimes melhores que os outros. Com o passar do tempo, que a gente observa que os regimes eles são cada vez mais precarizados que os outros. Eu cito como exemplo uma colega minha que mora aqui em Nova Esperança. Ela dá aula em Nova Esperança, no município vizinho, que é Alto Paraná, está a 15, 20 quilômetros de Nova Esperança, e depois ela volta para dar aula em Castelo Branco, que fica mais 15, 20 quilômetros de aqui de Nova Esperança. Então, assim, tem dia que ela só fica andando. E é Uhum. uma mãe com dois filhos, não é? Então, a dificuldade é enorme. Então, isso é o resultado da precarização. As pessoas, para o que as pessoas, na verdade, elas começam a observar com a reforma trabalhista, nós já observamos isso há algum tempo com a terceirização, principalmente no que se refere às questões de educação, na educação básica e na própria agricultura também, segurança pública, a gente tem muitas dessas dificuldades. E você percebe um interesse, participação ativa dos servidores nas decisões, nas atividades do sindicato, ou ainda tem um certo distanciamento? Então, para responder essa pergunta, eu penso nas minhas origens. Como vocês veem, não é? Sou negro e eu assim gosto de estudar um pouco desse regime, né, escravagista que nós tivemos no Brasil e que ainda temos, né, infelizmente, alguns resquícios nos dias atuais. Então, como no regime de escravidão, em que os patrões cooptavam os negros para bater nos próprios negros, essa estratégia, por mais absurda que pareça, ainda é utilizada em nossos dias. Essa é uma das razões de um certo distanciamento das pessoas dos sindicatos. Há uma dificuldade da sociedade como um todo compreender, entender e se pertencer ao sindicato. Eu vejo por mim. Logo que comecei no serviço público, isso foi em 1988, desde alguns colegas que estavam no chão de fábrica comigo, chefes e lideranças religiosas, tendo em vista que eu também vou à igreja, pertenci, ainda pertenço à igreja, todas essas pessoas, ou algumas delas, falavam mal e me orientavam a não me envolver com o sindicato. Como eu já tinha um certo conhecimento, vindo do sítio, filhos de agricultores, e já fazia toda uma luta desde menino, com 8, 9, 10 anos de idade, eu já questionava os meus pais por que tinham que fazer um pagamento de 30% de tudo que a gente produzia para o meu avô, sendo que os vizinhos que não tinha grau parentesco pagava 25%, por exemplo. Então, eu não entendia aquilo. E quando eu chego na cidade, que eu faço um concurso público e começo a ver as pessoas falarem mal do sindicato, eu compreendo aquela situação, mas compreendendo da seguinte forma, que o sindicato nos liberta de muitas coisas. Então, essa liberdade que o sindicato ele traz para a nossa vida, essa consciência de classe, ela não é interessante para o sistema, não é? E muitas pessoas que às vezes são colegas nossos mesmos, eles acabam sendo cooptados por esse sistema, por essa ideia
e aí a gente tem toda essa dificuldade de trazer grande parte das pessoas para o movimento sindical, para o sindicato. Os setores que o SINSEAB representa possuem bastantes desafios específicos, né? Como estruturas insuficientes, sobrecarga de trabalho ou a falta de reconhecimento. E assim, como que o sindicato lida com essas demandas? Com certeza, nós temos todas essas dificuldades que você elenca, falta de concurso público e, consequentemente, né, de pessoal, um achatamento salarial com 51% de defasagem, como eu disse, falta de uma política de saúde ocupacional, são alguns dos desafios do sindicato. Acho que a maior dificuldade que a gente tem hoje, principalmente no pós-pandemia, é de fato essa questão da saúde ocupacional. Então, a gente tem um índice de suicídio grande na sociedade e não é diferente, não é? No setor público, na nossa base. Eu, por exemplo, me cuido bastante para não ficar doente. Eu já tenho essa consciência desde quando eu saí do sítio. Então, a gente tem uma vida, um modo de vida diferente, mas eu lido todos os dias com pessoas na igreja, com pessoas no ambiente de trabalho, que estão assim bem precarizadas no seu emocional, então as demandas que se tem é bastante difícil. E o sindicato ele é o grande psicólogo, não é? Que ouve as pessoas, faz toda a condução, e o Sindiceab tem feito, o que nós temos feito é levantar essas questões, assistir e orientar as pessoas, e fazer a ponte com o governo para resolver ou mitigar esses problemas. E quantas mudanças na estrutura do Estado e no avanço da digitalização dos serviços públicos? O sindicato precisou se adaptar de alguma forma na atuação? Então, esse é outro desafio que a gente tem. Nós temos uma mudança de paradigma, podemos assim dizer, mas ainda temos muita resistência, pois o movimento sindical como um todo, em especial as lideranças mais antigas, tendem a resistir à modernização. Com a falta de concursos públicos, isso piora, mas não há uma renovação de mentes. Uma das nossas maiores dificuldades é no que se refere à comunicação. Eu que sou da comunicação e no movimento sindical, eu acabei me envolvendo bastante nessa questão da comunicação, participando de congresso, fazendo discussões, e o que eu observo é ainda uma dificuldade do sindicato ele comunicar para a categoria, que é uma dificuldade, não é? Então, por exemplo, eu citei que quando eu chego para trabalhar no Estado, eu começo a ouvir várias coisas negativas do sindicato, e o sindicato não conseguia contrapor, não chegava a mensagem do sindicato fazendo um contraponto com aquilo que eu estava ouvindo. E não é muito diferente hoje, a gente tem essa dificuldade de comunicação já com a própria categoria, quiçá com as pessoas de fora, com a comunidade como um todo. Então há uma dificuldade imensa da gente fazer esse trabalho. E aí isso esbarra exatamente nessa mentalidade antiga das pessoas. Então, eu que não sou assim tão novo, estou com 56 anos, mas assim considerando as pessoas que iniciaram no movimento sindical bem antes de mim, eu tive e ainda tenho muita dificuldade de dialogar com essas pessoas, trazer novas ideias. Na pandemia, por exemplo, nós tivemos uma dificuldade enorme, porque precisava ainda mais partir para o online, e assim algumas lideranças resistiam ainda. Isso é menos comum, a gente vê essa mudança lá mais visível em categorias que tiveram reposição de pessoal. Então, essa adaptação ela é mais visível porque chegaram mais pessoas na categoria, mesmo que às vezes tenham uma dificuldade dessas pessoas elas virem para o sindicato, elas estando na categoria, isso oxigena, né, as ideias, o pensamento,
Então, em categorias que tiveram reposição de pessoal por meio de concursos públicos, enfim, ou testes seletivos, a gente tem essa adaptação mais visível. E além das negociações e reivindicações, que outros tipos de apoio ou serviços o sindicato oferece aos servidores filiados? Então, o Sindiceab conta basicamente com o nosso carro-chefe é a assessoria jurídica nas áreas trabalhistas, previdenciárias e administrativas. Cursos de formação, nós fizemos no ano de 2014, que foi uma época que eu atuei mais no departamento de formação também. A gente teve cursos muito importantes, né, de cidadania, ética, que assim ajudaram muito as pessoas, além de outros benefícios às pessoas filiadas. E os cursos de formação, por exemplo, eles não só dão oportunidade para as pessoas ascenderem nas carreiras, mas também se tornarem pessoas melhores, não é? Então, a formação ela é muito importante. Eu, no tempo que eu atuei na direção executiva como secretário, como presidente da coordenação geral, tive a oportunidade de fazer inúmeras formações, e isso fez com que eu me tornasse uma pessoa melhor. Acho que esse é o objetivo, né? O sindicato ele não trabalha apenas na questão financeira, trazer ali uma melhoria financeira para as pessoas, uma melhoria salarial, mas também buscando mais e melhores serviços públicos que é para atender lá na ponta, né, a nossa sociedade com serviços de qualidade e, sobretudo, a gente qualificar as pessoas, tornando elas pessoas melhores. Eu, assim, agradeço muito ao sindicato, porque sendo pastor, por exemplo, cheguei várias vezes em casa e a minha companheira, ela disse, olha, mas você se tornou uma pessoa melhor, né? Então, assim, antes você era uma pessoa mais difícil, né? Agora, assim, a gente conversa melhor, eu entendo melhor as coisas. Eu tenho, por exemplo, uma filha que ela tem um relacionamento homoafetivo. Então, assim, ela, né, ficou com aquela dificuldade, meu pai é pastor, como é que vai ser isso, enfim. E aí eu chamei, acolhi ela, né, acolhi a companheira, fomos comer uma pizza em família, e a minha esposa falou, olha, você tem uma cabeça muito aberta, meu Deus do céu, eu não te entendo. Eu falei, mas o que que você quer que eu faça? Não é? Então nós temos que acolher as pessoas. E aí, com essa experiência da minha filha, eu acabei, assim também, ajudando muitos colegas, muitas pessoas, não é? Para concluir essa pergunta, por exemplo, tem um companheiro nosso que Deus já chamou para si, mas eu tive uma experiência maravilhosa com ele. Uma vez eu estava em Curitiba, ele me chamou para almoçar e ele ia encontrar com a filha dele. E aí ele ficou muito preocupado, enfim, e eu ali tentando entender o que estava acontecendo, né, e tal. Sentamos à mesa e ele preocupado, enfim. Aí depois eu fui saber que a filha dele tinha um relacionamento homoafetivo também. Então a preocupação dele era de eu ver a filha dele, ué, porque as pessoas sabiam que eu era pastor, infelizmente a gente tem essa coisa da religiosidade que, em vez de acolher as pessoas, expulsa. Eu não, eu procuro acolher. E aí eu comentei acerca da minha casa, falei acerca da minha filha. Quando eu falei acerca da minha filha, ele chegou, respirou assim, ficou tranquilo na mesa. E quando essa menina chegou, a filha dele, que alegria! Apresentou para mim aquela coisa maravilhosa. Então, eu atuo no sindicato dessa forma, no sentido de fazer essa formação, conversar com as pessoas para que a gente tenha um mundo mais acolhedor. Não cabe a nós julgarmos as pessoas, não cabe ao sindicato impor um peso às pessoas, mas principalmente acolher elas em suas necessidades. Maravilha. E como que você vê o papel do sindicato na construção de um serviço público mais justo e eficiente para todos? Então, acho que parte dessa pergunta eu já
respondi, né, em todo esse contexto que eu fiz na pergunta ali, respondendo a pergunta anterior, mas é claro que eu quero acentuar aqui que a gente precisa de uma comunicação mais eficiente com as pessoas filiadas, com a base do sindicato, mas, sobretudo, com a sociedade. Abrir os sindicatos para as pessoas mais jovens, modernizar os sindicatos ao que temos nesse mundo contemporâneo é um desafio, porque quando eu falo isso, e dizer para os jovens, venham, mas aí quando o jovem levanta ali a mão para dizer alguma coisa, nós não temos paciência para ouvi-los, não é? E aí não funciona. Então, assim, e ouvir não é uma tarefa simples, não é? Eu tiro aqui pela minha companheira, né? Então, eu como homem, enfim, a gente já tem nessa coisa da sociedade da gente silenciar as mulheres, silenciar as minorias. Então, eu faço um exercício disso todo dia. Então, quando a minha companheira, por exemplo, ela quer conversar alguma coisa comigo, não basta eu simplesmente sentar e dizer, diga, fala. Eu tenho que fazer um esforço para me colocar no lugar dela, para eu entender de fato o que ela tem a dizer, porque senão não é ouvir, não é? Senão fica como meu pai dizia, entra no ouvido e sai no outro. E a ideia é assim, a gente colocar no lugar da outra pessoa, você procurar entender. E quando a gente faz esse exercício, que não é fácil, aí todos saem ganhando. Então, quando eu falo abrir a porta do sindicato para ouvir as pessoas mais jovens, é para isso, é ter esse cuidado. É difícil? É, mas precisa se colocar, né, do lado de lá, ouvir, para que a gente tenha um sindicato melhor. Então, como eu disse anteriormente, essa é a grande dificuldade, porque nós padecemos porque algumas lideranças elas estão com a cabeça lá no século XVIII. É uma cabeça do século XVIII. E pior, tem gente que ainda tem a mentalidade do século XVII, infelizmente. Pensando em um cenário de mudanças constantes nas políticas públicas e no mundo do trabalho, o que você acredita que precisa evoluir na estrutura sindical brasileira? Eu acho que mais assim, liberdade, não é? A gente precisa ter, e quando eu falo de liberdade, essa liberdade da gente decidir. Os sindicatos eles estão assim muito tutelados ainda ao poder público, não é? Ao governo. A gente tinha bem pouco tempo, por exemplo, o imposto sindical. Uhum. Então, eu acredito que essa é uma das principais coisas que precisa ocorrer. Nós que trabalhamos ter a liberdade de fato de é, escolher que sindicato a qual sindicato nós queremos nos pertencer, o que o sindicato vai fazer, dar mais autonomia para as assembleias, né, melhorar as questões de comunicação. Eu acredito que basicamente passa por aí, né? Liberdade e autonomia de fato para as pessoas que são representadas fazerem a discussão e encaminhar ali as questões sindicais. E por fim, eu quero que você deixe um conselho para que conselho você deixaria, né, para quem está estudando direito agora e quer entender melhor o funcionamento e a importância do sindicato no setor público? Então, buscar conhecer a história do movimento sindical como um todo, a fim de compreender que, para além de de representar as pessoas trabalhadoras de sua base, um sindicato atua como protagonista em fóruns e lutas a favor da justiça, ética, democracia, igualdade racial, de gênero, soberania nacional, liberdade de expressão, garantia dos direitos sociais e humanos. Observe que eu disse que eu já não era uma pessoa ruim, né, do ponto de vista, porque sou negro, não vou ter atitudes raciais, não é? E aí a minha mãe, que está aqui assistindo aqui a entrevista, de vez em quando ela até interage, né? Então a minha mãe me ensinou assim a ter um respeito enorme, um carinho enorme,
pelas pessoas, em especial, Acho que travou Travou um aqui. pouquinho, peraí. não é? Que era. Então, assim, a gente Pronto, avançou, aqui. avançamos um pouco, né? Mas precisamos avançar um pouco mais. Voltou, Maravilha. né? Voltou. Voltou. Tá, então deixa eu concluir. Então, Isso. assim, esse é o conselho, né, que eu dou para vocês, no sentido de que vocês se tornem pessoas melhores, e aí, quando a gente se torna pessoa melhor, não é só com a gente, não é? Você, com as pessoas que você se relaciona também, as coisas vão ficando melhores. Então, o sindicato é para isso, e o conselho que eu dou é aprofundar nessa ciência, não é? Nesses estudos. Perfeito. Perfeito. Muito obrigada de novo, pela disponibilidade, por estar aqui. Você foi muito certeiro nas suas respostas. E você quer complementar mais alguma coisa? Eu acho que é só, assim, muito obrigada mesmo. Isso ajuda bastante a gente no nosso trabalho como estudante de direito. Acredito que vai acrescentar muito na nossa vida, assim, enfim, nossos estudos. Então, muito, muito obrigada. Eu é quem agradeço por essa oportunidade, né, de compartilhar essa experiência de vida que, assim, foi o sindicato na minha vida. Evidente que aqui são parte das coisas que aconteceram, que se a gente fosse, né, falar, delongaria muito mais, mas eu acredito que fica aí essa pincelada no sentido de instigar as pessoas a conhecer mais o movimento sindical, fazer a participação. Então, muito obrigado e eu me coloco sempre à disposição que vocês precisarem, é só nos dar um alô, será um prazer. Obrigada, então. Vou parar. Obrigado, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.